Oi, turma. Vamos falar sobre o uso dos porquês. Eu separei aqui um resumo. Vamos ver primeiro. Vamos entender como usar os porquês. Porquê separado e sem acento. É usado no início de interrogações, no meio de frases interrogativas indiretas ou em afirmativas, substituindo pelo qual e seus derivantes. Então, primeiro porquê, nós estamos vendo, separado e sem acento, pode ser usado de 3 maneiras, pelo que nós estamos vendo aqui. Segundo porquê, separado e com acento. É utilizado no final das frases, né? E pode ser substituído por qual razão? Esse porquê, então, separado e com acento, só vai ser usado no final de frase. Já o porquê junto, sem acento, nós usamos quando vamos explicar algo. Já o porquê junto, sem acento, é uma indicação. Por último, porquê junto com acento pode ser substituído por o motivo, a razão. Agora vamos entender melhor cada um deles. Começando pelo porquê, separado e sem acento. É usado no início de frases interrogativas diretas, sendo sinônimo de por qual razão ou por qual motivo. Então, gente, a primeira ideia que nós temos que ter sobre a primeira opção que possa ser usado, né? Porque esse porquê aqui separado e sem acento é o que a gente vai poder usar em 3 casos, né? Então, ele vai poder ser usado de 3 maneiras. A primeira delas é essa, né? Que vai ser início de frases interrogativas. Então, o que é uma frase interrogativa direta? É aquela que possui o ponto de interrogação, né? Aquela que você faz uma pergunta direta para a pessoa. Tipo assim, um exemplo. Qual o seu nome? Onde você vai? Quer comer biscoito? Né? Tudo você está usando o ponto de interrogação para fazer as perguntas a alguém. Nesse caso aqui, da frase interrogativa direta, você vai poder substituir, né, pelos termos por qual razão ou por qual motivo. Vamos ver os exemplos que eu separei. Por que ela não avisou que faltaria? Né? Alguém está perguntando para um outro alguém. Por que ela não avisou que faltaria? E aí vamos substituir o porquê por um desses 2 termos. Por qual razão ela não avisou que faltaria? Depois embaixo. Por que você se atrasou? Por qual motivo você se atrasou? E se você trocar os termos, vai dar sentido do mesmo jeito. Primeiro, se você colocar por qual motivo ela não avisou que faltaria, e depois por qual razão você se atrasou, também daria, né? Então, vocês percebem aqui que o porquê está no início e a frase é uma interrogação direta, né? Fácil. No segundo caso,
de porquê separado e sem acento. No caso de frases interrogativas indiretas, né? Então, aqui, o que nós acabamos de ver anteriormente, pelo porquê separado, no caso de frases interrogativas direta. No caso, vai ser usado o porquê no início. Aqui, você já está falando de frase interrogativa indireta, ou seja, já é aquelas frases que você não usa o ponto de interrogação. Né? O sentido aqui é o mesmo que o anterior que nós vimos. Porém, a única diferença é que esse porquê, esse termo, vai vir usado no meio da oração. Então, ele não vai vir no início, como no caso, ele vai vir no meio da frase. E se ele é uma interrogação indireta, ele não vai possuir um ponto de interrogação. Tá? Vamos ver aqui o exemplo. Quero entender por que não foi a festa. Então, agora, vamos tentar trocar no caso anterior. Por qual razão ou por qual motivo? Quero entender por qual motivo você não foi à festa. Quero entender por qual motivo, você não foi à festa. Os dois casos dá, tá vendo? Então, o sentido é o mesmo, tá? A diferença é essa mesmo, que você vai usar o porquê no meio da frase, e essa frase, sendo uma frase interrogativa indireta, não possui não possui ponto de interrogação, tá, gente? Muitas pessoas fazem, às vezes, uma confusão porque acham que a interrogação precisa de um ponto de interrogação. Nem sempre, gente, né? Nem sempre. Como eu estou explicando para vocês, a frase interrogativa, ela pode ser tanto direta como indireta, tá? Porque aqui nesse caso, quando tem um ponto de interrogação, a gente entende melhor, né? A gente tá bem claro ali que é uma pergunta. Mas, quando não tem, também pode se tratar de uma pergunta, né? Não diretamente, como nós estamos vendo aqui. É uma interrogação indireta, mas não deixa de ser uma pergunta, tá? Imagina duas pessoas conversando e uma chega para outra e fala: quero entender o porquê você não foi à festa. Entendeu? Não necessariamente ela está fazendo uma pergunta à pessoa, né? Ela está tipo, é como se fosse como se a pessoa estivesse meio que, como eu posso dizer, meu Deus, ironizando ou fazendo uma piada, entendeu? Fazendo né? Fazendo uma piada com o outro, por exemplo. Tá com o namorado e aí o namorado, né, estão ali conversando e aí a namorada tá muito na festa e aí numa conversa que eles estão falando sobre a festa, ela contando algo da festa, ela vira e fala isso para ele, né? Pergunta para ele. Quero entender o porquê você não foi à festa. Né? Ó, é bem claro, é uma pergunta. Quero entender por que você não foi à festa. Entende? Só que de uma forma indireta. Tá bom? Vamos para a próxima. Próximo caso, né? No caso ainda do porquê separado sem acento. Ele também pode ser usado em expressões afirmativas, como sinônimo de pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Então, aqui nesse caso, ele vai ser usado em expressões, tá? Expressões afirmativas. O que é isso? É quando a gente está expressando
algo ali, está afirmando algo, tá? E também vai poder ser substituído por pelo qual, pela qual e seus plurais. Vamos ver os exemplos. Ninguém soube dizer o motivo por que ele foi demitido. Nesse caso aqui, gente, para você não errar, né, é só você tentar substituir o porquê por um desses sinônimos. Pelo qual, pela qual, ou seus plurais, né, conforme a frase, é claro, exigir, né? Se você conseguir, é porque a frase está correta, tá? Então, vamos lá, vamos tentar. Ninguém soube dizer o motivo pelo qual ele foi demitido. Entendeu aqui? Então, aqui, ó, não é uma pergunta, não se trata de uma pergunta. Aqui se trata de uma afirmação. Então, a pessoa está afirmando, né? Está também entre uma conversa, está afirmando que ninguém soube dizer, né, um motivo por qual alguém foi demitido. Então, alguém foi demitido na empresa e ninguém conseguiu descobrir o motivo. Então, de novo, ó, ninguém soube dizer o motivo por que ele foi demitido. Entende? Então, não é uma pergunta. Ninguém soube dizer o porquê ele foi demitido. Estão em uma conversa, de novo retornando, e estão conversando sobre algo da empresa, de alguém, também relacionado a alguém, e estão afirmando que não descobriram o motivo pelo qual aquela pessoa foi demitida. Ok? Então, expressões afirmativas. Vamos usar qual porquê? Separado e sem acento. Aqui, nós vamos ver o porquê, mas com acento, né? Ele também vai ser separado, igual o anterior, só que nesse caso vai levar o acento circunflexo. Esse porquê aqui, gente, ele só vai aparecer no final de frase, tá? É a junção do por e o pronome interrogativo que, expressando uma ideia de por qual razão ou por qual motivo. Entende? Aqui, gente, não está falando que vocês podem trocar, não é sinônimo, né? Então, se não é sinônimo, você não pode fazer a troca. Aqui está falando que a ideia que você tem do porquê é isso. É a mesma coisa que você dizer por quê, ou por qual razão, ou por qual motivo. Entende? A ideia é desculpa, você está usando um porquê separado com acento, com a mesma, com a mesma intenção, né, com a mesma ideia de que você estivesse fazendo, de que você estivesse escrevendo por qual razão ou por qual motivo, entende? Então, ó, o primeiro exemplo, não fez a prova, por quê? Na segunda, ele chorou, mas ninguém sabe por quê. Na terceira, além disso, você quase não comeu. Por quê? Então, ó, as 3 frases, você está usando o porquê no final da frase, né? Como foi dito ali, só vai aparecer no final de frases. Então, você está escrevendo uma frase, ou você vai levar o porquê lá no finalzinho, qual é o porquê que você vai escrever? É básico isso, gente. É gravar isso, é muito básico. Qual é o porquê que você vai utilizar? Porquê separado com acento. Ponto. Entende? Então, de novo, não fez a prova, por quê? Ele chorou, mas ninguém sabe por quê. Além disso, você quase não comeu. Por quê?
Então, preste atenção. Aqui eu disse para vocês que só vai ser usado, né, no final das frases e que ele expressa uma ideia de por qual razão ou por qual motivo. Vamos tentar trocar. Não fez a prova e a pessoa está lá na ideia dela, aqui, na cabecinha dela. Ela não está trocando. Ela está com a ideia, né? Ela está querendo para não fazer a prova. Entendeu? A mesma coisa na segunda. Ela está na cabeça dela com a ideia, querendo saber o motivo que o rapaz chorou. O motivo que levou ele para chorar. Tá vendo? Na terceira, a mesma coisa. Está querendo saber a razão ou o motivo, né, de a pessoa não ter comido tudo, ter largado toda a comida no prato. Tá vendo? Por quê, gente? Porque aqui, quando a gente diz que a ideia é de por qual razão ou por qual motivo, é como se você estivesse pensando em uma pergunta a si mesma. Então, você está se perguntando qual motivo ela não comeu? Qual razão ela não comeu tudo? Né? Ou nas outras opções. E tantas outras frases que existem, né, pessoas? Mas aqui nesse caso, gente, não necessariamente vai existir um ponto de interrogação. Então, prestem atenção que eu falei para vocês lá no início, né? Toda frase, ela vai poder ser direta ou indireta, tá bem? Então, direta, ponto de interrogação. Indireta, não ponto de interrogação. Então, aqui na segunda, nós também temos uma frase indireta, tá bem? Sendo que o porquê está no final. Então, nós já sabemos que aqui a gente vai usar o porquê separado com acento e não como lá no início. Uma outra opção que nós vimos, né, que está no início. Então, preste atenção, tá? Lá na anterior que nós vimos, não vai existir a frase interrogativa só naquele caso, de porquê separado sem acento. Não. Vai existir porquê em qualquer tipo de frase, gente. Desculpa. Vai existir o porquê. Vai existir a frase interrogativa indireta. Desculpa, tá, pessoas? A frase interrogativa indireta, ela vai existir em qualquer tipo de porquê. Né? A diferença é que você vai saber utilizar o porquê conforme a frase, conforme o porquê for encaixado ali na frase. Né? Então, se é aqui no final, você já vai saber que é um porquê separado como centro. Tá? Que aqui não necessariamente foi uma frase interrogativa direta, percebem? Quando você diz ele, se fosse direta, você estaria falando ele chorou, mas ninguém sabe por quê, né? Então você teria um pontinho de interrogação. O modo que você expressa é diferente, né? Ele chorou, mas ninguém sabe por quê. Ou uma outra opção seria ele chorou, sabe por quê? Em um ponto de interrogação, entende? Então não é direta, tá? Ele chorou, mas ninguém sabe por quê, ponto final. Agora na próxima, desculpa. O porquê junto aqui, agora e sem acento. Agora nós vamos falar dos juntos, né? Nós vimos os porquês, esses dois porquê separado, e agora nós vamos ver o porquê juntos. E esse primeiro, junto e sem acento. Esse
explicar algo e não para responder algo. Por quê? Muitas pessoas também confundem que o porquê junto, separado e sem acento é utilizado em respostas. Sim, gente, é utilizado em respostas, mas não necessariamente só em respostas. Então você não tem que gravar que o porquê e nem aprender que o porquê separado junto, sem acento, você vai usar somente para respostas. Quando que eu uso? Quando eu responder uma pergunta. Não, gente, não é só resposta. Tá? Porque se você gravar assim, né? Se você aprender assim, você vai acabar errando e tendo dúvidas em casos que você não for somente. Porque quando você responde uma pergunta, responder uma pergunta, né? Respostas, no caso, e explicação são coisas diferentes, né? Se uma pessoa te pergunta onde você foi ontem, você vai responder não, por que você não foi ontem? E aí você vai responder eu não fui ontem porque eu estava cansada. Você vai usar qual porquê? Esse daqui é uma resposta. Eu não fui ontem porque estava cansada. Mas, quando você explica algo, é diferente de você responder. Aqui uma pessoa está te fazendo uma pergunta e você está respondendo. Mas você também vai utilizar não só para responder a pergunta de alguém. Você vai utilizar para explicar algo que você quer, de algo que você quer falar, né? Vamos ver o exemplo, para vocês entenderem melhor. Não fui porque não estava me sentindo bem. Tá vendo? Quase a mesma frase que eu dei anterior, né? Na outra, é melhor lavar a louça porque sua mãe vai ficar brava se não obedecê-la. Na terceira, ela não. Então, observem que as três você está explicando algo, você está fazendo uma explicação sobre uma determinada coisa ou um determinado momento. Por exemplo, aqui, esse caso, gente, como eu estou falando para vocês, não é resposta, tá? Então, você vai poder utilizar como resposta? Sim, é claro. Esse porquê é utilizado em resposta? Sim. Mas não necessariamente só para isso. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bem? Nesse primeiro caso aqui, observa que se a pessoa fizer uma pergunta para você, né? E você não foi à festa. E aí você vai responder, não fui porque não estava me sentindo bem. Tá bem, você vai utilizar como uma resposta. Mas você pode utilizar também, nesse mesmo caso, sem também em somente explicações. Por exemplo, eu posso estar conversando, né? Então imagina duas pessoas em uma conversa e nessa conversa a pessoa somente fazer uma explicação sobre um determinado acontecimento que ocorreu e que ela não foi, né? Então, ao mesmo tempo que ela pode estar respondendo uma pergunta, ela pode também estar só explicando, né? Como eu falei para vocês, resposta para uma pergunta, mas aqui ela pode somente estar explicando. Por exemplo, imaginem que essas duas pessoas estão conversando, né? Há duas pessoas ou mais conversando sobre um ocorrido, né? Sobre uma festa. E aí você imagina a conversa, né? Uma pessoa, ontem a festa estava muito boa, caramba, saí tarde de lá, enfim.
E depois, e aí essa outra pessoa vai falar: não fui porque não estava me sentindo bem. Entendeu? Então, percebem, ó. A primeira pessoa não fez uma pergunta para ela, né? Uma pessoa só estava também fazendo detalhamente, né? Detalhando, né? Sobre a festa, né? Que estava boa, que saiu de tarde, que saiu tarde do local, enfim. E a outra se sentiu direito de explicar o motivo que ela não foi, que ela não compareceu. Perceberam a diferença? Então são coisas diferentes. De uma pessoa perguntar para você: por que você não foi à festa? E aí você responder: não fui porque não estava me sentindo bem. Ou a pessoa está falando que a festa foi boa, que foi numa festa que estava muito boa, que saiu tarde, que comeu muito lá no local, e você se sentindo no direito de explicar por que você não foi, o motivo de você não ter ido, entendeu? Então, ó, é o que eu falei para vocês. Esse porquê ele vai ser usado das duas maneiras, tá? Em respostas, sim. Como respostas, sim. Mas quando a gente fala em explicar algo, a gente não necessariamente está falando só de respostas, tá? Então tomem cuidado com isso. A segunda opção da frase: é melhor lavar a louça logo, porque sua mãe vai ficar brava se não obedecê-la. Aqui também, tá vendo? Né? Apenas uma determinada pessoa pode fazer as duas, pode fazer a pergunta, né? E a mesma explicação. Por exemplo, duas pessoas, e aí ela diz: você não vai lavar a louça? E aí a outra diz: não. Então a primeira pessoa faz a explicação sobre ela não lavar a louça, sobre o outro não lavar a louça. É melhor lavar a louça logo, porque sua mãe vai ficar brava se não obedecê-la. Então, perceberam? É uma explicação. Ela está explicando por que a pessoa tem que lavar a louça logo. Tá vendo? Está uma explicação. Nesse caso aqui, né? Não é uma frase que é utilizada. Não, como no primeiro caso que nós vimos a primeira frase, pode ser tanto uma resposta como uma explicação aberta, que a pessoa necessariamente sentiu vontade, né? Sentiu a necessidade de fazer uma explicação sobre algo. Aqui na segunda frase é apenas uma explicação, né? Agora vamos na terceira frase. Ela não entregou o dever porque se esqueceu de levá-lo. Aqui é o mesmo caso da primeira. Tanto pode ser uma resposta como apenas uma explicação, né? Imagino as duas pessoas novamente e uma diz para a outra: você não vai falando sobre uma outra pessoa, né? Não sei, será que o fulano vai levar o trabalho? Será que o fulano entregou o trabalho? E aí essa outra pessoa vai responder: ela não entregou o dever porque se esqueceu de levá-lo. Ou essas duas pessoas podem estar conversando sobre esse determinado trabalho, né? Ah, eu preciso levar. Eu entreguei, você entregou o trabalho ontem? Eu entreguei, caraca, eu tenho que entregar os trabalhos, né? E aí elas dizem de uma outra terceira pessoa: será que a fulana levou o trabalho? Eu acho que a fulana não levou o trabalho. E aí alguém diz: ela não entregou o dever porque se esqueceu de levá-lo. Então, ó, elas estão pensando juntas, né, sobre um determinado trabalho que uma outra amiga possa não ter levado, entendeu?
Então, aqui pode servir tanto pode ser uma resposta, né? Como pode ser também apenas uma explicação, né? Ela pode estar apenas explicando, sentindo a necessidade de explicar porque a amiga, ou porque a filha, ou por qualquer quem seja, né? Não lhe entregou o trabalho, tá bem? Vamos para o outro caso. Nesse caso aqui, né? Nós temos o porquê junto e com acento. Aqui, gente, porquê junto e com acento, né? Eu coloquei aqui para vocês. É o tão famoso substantivado. O que é isso, substantivado? É aquele adjetivo substantivado, é aquele verbo substantivado, né? É quando a gente fala que, aquele adjetivo foi substantivado. O que é isso? Ele tem a função de substantivo. Então, quando a gente diz um adjetivo substantivado, é um adjetivo que tem a função ali, naquela frase, de substantivo. Por isso a gente usa esse termo substantivado, tá? Então, aqui o porquê junto com acento vai exercer a função de substantivo, tá? Ele deve ser sempre, tá? Acompanhado de um artigo. Então, sempre vai vir um artigo e ele. Por quê? Porque a gente sabe que o artigo sempre vem antes do substantivo. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o artigo vem anteriormente ao substantivo. Então, aqui, se o termo que for, né? Desculpa, se for um verbo, um adjetivo, o que for, substantivado, virou um substantivo. Então, vai ter que vir precedido a ele um artigo, tá bom? E esse artigo ele pode ser definido ou indefinido. Então, qualquer um daqueles que a gente conhece, tanto dos definidos como dos indefinidos. E ele também pode ser substituído, esse porquê, por o motivo, ou a causa, ou a razão, tá? Então, os três. O motivo, a causa, a razão. Vão poder substituir o porquê com um acento e junto. Vamos ver o exemplo. Ninguém sabe o porquê de tanta briga. Vamos tentar trocar? Ninguém sabe o motivo de tanta briga. Ninguém sabe a causa de tanta briga. Ninguém sabe a razão de tanta briga. A mesma coisa no segundo exemplo. Me dê pelo menos um porquê que justifique esse drama todo. Agora, me dê pelo menos um motivo que justifique esse drama todo. A mesma coisa com causa ou razão. Na terceira frase, gostaria de entender os porquês de tamanha confusão. Então, gostaria de entender o motivo de tamanha confusão, a causa de tamanha confusão, a razão de tamanha confusão. Tá vendo? Então, você pode utilizar. São os três termos, né, que você vai poder utilizar aí nessas frases. Tá bom? No caso, nessas frases aqui do porquê junto com acento. Tá? Então, percebem aí que o porquê aí nas três frases está exercendo o papel de substantivo e estão anteriormente deles estão vindo um artigo. Ó, percebem o artigo definido na primeira, o artigo indefinido na segunda e o artigo definido na terceira frase. Tá bem? Aqui, gente, nesse porquê junto e com acento, vocês percebem que todas as frases, o que está acontecendo? Está esse termo aí, porquê,
né? No caso, uma conjunção explicativa, ela vai estar exercendo o papel de substantivo, mas isso não deixa, né? Isso não significa que ela deixa de ser uma conjunção. Não, ela é uma conjunção explicativa, mas exercendo o papel de substantivo, tá bom? Então, na frase você tem uma conjunção explicativa, né? No caso dos outros porquês, mas com uma função de substantivo, artigo, e percebe, ó, ninguém sabe o porquê de tanta briga. Então, ó, o substantivo é quem? O porquê. Tá vendo? Então, ela tá tendo uma função de substantivo, assim como nas outras frases. Então, aí nós vamos usar o porquê junto e com acento. Vamos voltar aqui nas outras, dar uma passadinha rápida. Então, porquê separado sem acento vai ser usado no início das frases e interrogativas diretas, as que vai existir o ponto de interrogação. No outro caso, frases interrogativas indiretas, aquelas que não possuem ponto de interrogação. No terceiro caso, expressões afirmativas, né? Quando alguém afirma algo. Já aqui no porquê separado com dentro, só vai aparecer no final da frase. Então, final de frases, porquê separado com acento. Porquê junto e sem acento, quando você for explicar algo, você está dando uma explicação para alguma coisa, tá? No caso de uma conjunção causal, né? Tanto como a explicativa, gente, também vai poder ser substituído por pois ou por uma vez, tá? Isso, não fui, pois não estava me sentindo bem. Na de baixo, é melhor lavar a louça logo porque sua mãe vai ficar brava se não obedecê-la. É melhor lavar a louça logo, uma vez que sua mãe vai ficar brava se não obedecê-la. A mesma coisa na terceira, tá? Não entregou o dever, ela não entregou o dever, pois esqueceu de levá-la. Ou uma vez que esqueceu de levá-la, tá? Então, aqui se trata de uma conjunção causal ou explicativa, né? Por se tratar de uma tanto causal ou explicativa, ela vai poder ser substituída pelas outras conjunções, pois e uma vez que, ok? Porque junto com acento é o porquê substantivado. Ele é substantivado, então é uma conjunção explicativa que exerceu um papel de substantivo. Tá legal? Também vai poder ser substituído pelo motivo, a causa ou a razão. Ok? Bom, vamos ficando por aqui, a aula de hoje. Desculpa aí pelo barulho, porque eu tenho uma filha de 4 patas levadinha, tá bem? Então, nos vemos na próxima semana. Beijo.